Olá, pessoal. Estamos iniciando agora mais um treinamento de segurança voltado para os nossos clientes, e parceiros de negócios. E o objetivo desse treinamento é realmente uma atualização referente às práticas de segurança dentro das empresas. É um treinamento periódico, possivelmente vocês já tenham recebido, ao longo do ano alguns desses treinamentos. Porém, esse treinamento é especial porque ele vem com uma visão um pouquinho diferente, principalmente voltado aí para as principais ameaças de 2019 e 2020, tá. Então, a agenda do nosso treinamento é basicamente as principais ameaças de 2020, segurança física, segurança corporativa, na dúvida abra um chamado, segurança por e-mail, segurança na internet e uma conclusão, tá. Bom, o primeiro ponto aqui, com relação às principais ameaças de 2020. Eu acho que disparado aí, a número um seria realmente extorsão digital, tá. É um assunto que está em alta no mercado, a gente tem visto ao longo desses últimos meses, dos últimos 2 anos aí, uma série de incidentes de segurança, onde as empresas estão sendo chantageadas, não só as empresas, mas como os usuários, com relação a dados, tá. Então, em alguns casos, alguns malwares acabaram infectando algumas máquinas, algumas empresas, em alguns casos parando até algumas redes inteiras, tá. E esses hackers, acabavam pedindo aí algum valor em Bitcoin para devolver o acesso das empresas às informações que haviam sido criptografadas, tá. Isso tem, sido uma prática extremamente comum no mundo do cybercrime, né. Então é super importante que você tenha essa visibilidade e principalmente, saiba como se proteger, onde nós vamos falar um pouco mais para frente aqui nesse bate-papo, tá. O segundo item é a parte de phishing, tá? Que é a parte de recebimento de e-mails fraudulentos que tentam se passar por algum tipo de pessoa ou de empresa que na verdade não é, e principalmente o principal objetivo aí é realmente a tentativa de conseguir alguma informação, ou até mesmo de algum valor, alguma transferência bancária, algum pagamento, a fim de obter algum algum lucro financeiro, tá. E uma das ameaças, é a questão do investimento em segurança, tá. Hoje em dia, o CSO, que é a pessoa responsável pela parte de segurança dentro das empresas, ele tem um enorme desafio na questão do convencimento, dos investimentos, tá. Então, apresentar isso para o board, conseguir, levar o nível de prioridade adequado, então você acaba muitas das vezes tendo a parte de segurança como um gasto, a parte de TI como um todo, né. E convencer o executivo de que realmente aquele gasto ele faz sentido, ele é necessário, é uma tarefa árdua e que requer um certo nível de preparo nesse sentido, tá. Então eu diria que esse também esta também é uma ameaça, uma vez que nós enfrentamos isso no dia a dia, e acredito que todos os CSOs aí também, enfrentam isso no dia a dia, tá. Falando um pouquinho, como esse bate-papo é mais voltado para os nossos clientes, e parceiros, a ideia é ser o mais fluido possível, com uma linguagem, o menos técnica possível. Então, no nosso primeiro tópico aqui, nós já vamos falar sobre segurança física, tá? Então, a importância de você não manter suas senhas em post-it, em blocos de anotações. Esse tipo de comportamento, pode comprometer a segurança da empresa, além da segurança do próprio usuário. É super importante que você tenha políticas, ou práticas de segurança que estão adequadas à sua função e, com certeza, salvar senha em um post-it não é uma segurança, não é um nível de segurança adequado, tá. Além disso, há questões físicas, como de, deixar o computador destravado, deixar gaveteiros abertos, até mesmo documentos físicos de relevância impressos, em cima da mesa. Então, eu acho que esses 4 itens aqui são, 4 práticas que são mais comuns nas empresas, e eu diria que é importante, readequá-las, tomar um certo cuidado, a fim de garantir que, esses
ajustes, essas práticas tornem o ambiente de vocês mais seguro, tá? Além disso, nós temos uma questão aí comportamental. Então, basicamente, todos nós, dentro das nossas empresas, dentro das organizações, somos, de uma maneira ou outra, um agente da segurança, um sentinela que está ali olhando o ambiente o tempo todo. Então, se você vê uma atitude suspeita, algum colaborador ou parceiro perguntando muito sobre eh, informações que muitas das vezes não têm a menor relevância para a execução das atividades daquele parceiro, daquele funcionário até mesmo, eh, realmente escale isso, tenha isso como um alerta, porque você pode estar lidando aí com algum tipo de tentativa de obter informações para algum uso indevido, tá? Então tenha esse cuidado, tá? Um outro ponto que é super importante é a questão de redes Wi-Fi, tá? Então é comum, todos nós temos a vida pessoal, vamos a um shopping center, vamos a um café, e acabamos muitas das vezes nos conectando a algum tipo de rede desprotegida, eh, ou até mesmo por ser alguma marca conceituada do mercado, nós entendemos que tem algum nível de segurança naquela rede, e pode até existir um nível de segurança, mas existem uma série de ataques que são cometidos que muitas das vezes indiferem do nível de segurança que existem em uma rede, tá? Eu vou dar um exemplo, mas existem outros milhares de exemplos que são aplicáveis a esse cenário específico. Por exemplo, você vai no Starbucks, conecta na rede do Starbucks, que é uma rede aberta, deixa a loja do Starbucks. Só que se tem alguém que está tentando roubar a sua credencial, algum tipo de acesso que você tem, ele vai criar, através de algum equipamento, ou até mesmo, até mesmo através do próprio celular, uma rede com o mesmo nome do Starbucks e vai te seguir. Se você selecionou a opção de conectar automaticamente na rede do Starbucks, o seu celular vai achar que você está conectando na rede do Starbucks, vai conectar em um outro equipamento, e esse outro equipamento pode estar gravando todos os acessos, tentando de alguma maneira quebrar os seus protocolos de segurança para conseguir acesso aos seus dados, tá? Seja eles dos seus dados pessoais ou seus dados corporativos. Então, é muito importante que você tenha ciência dos riscos de seguranças que existem, e que principalmente você tome medidas para mitigá-los, tá? E dependendo da sua função, você tenha um cuidado até maior do que outros casos. Se você é um diretor financeiro, um CEO de uma empresa, esse cuidado ele tem que ser redobrado realmente, porque os cybercriminosos estão com um objetivo, com uma estratégia de ataque super direcionadas a esse tipo de público, tá? Porque eles sabem que esse público, a margem de lucro dele é muito maior, tá? Indo agora um pouquinho mais, falando um pouquinho mais sobre segurança corporativa, tá? Então hoje, o nosso desafio como provedor de serviços de segurança é realmente entregar um ambiente para vocês que tenha um nível bom de segurança, para que vocês tenham realmente a tranquilidade de executar as atividades do dia a dia sem maiores problemas ou sem preocupações que não são inerentes ao dia a dia do trabalho de vocês, ao negócio de vocês, tá? Então, o que nós executamos do nosso lado, tá? Basicamente, nós temos hoje toda uma preocupação de manter os softwares de antivírus atualizados. Essas atualizações são praticamente diárias, tá? E além do software de antivírus, nós temos uma série de atualizações que são atualizações de fabricantes. Então, por exemplo, o Windows, a Microsoft libera todos os meses, toda segunda, terça-feira do mês, uma série de atualizações, tá? E existem outras plataformas que também necessitam do mesmo nível de atualização. Vou dar exemplo do Java, do Adobe, do Google, do seu Google Chrome, o seu navegador. Então, basicamente, o nosso desafio é manter esse ambiente atualizado, de uma maneira que
nós mitiguemos aí esses riscos, essas vulnerabilidades que os fabricantes estão liberando as correções. Então, essas atualizações nada mais é do que correções para possíveis vulnerabilidades que tenham nas aplicações, entre outros, tá? Então, existem melhorias, existem outras correções que são adicionadas nesses pacotes de atualizações, tá? Além disso, nós temos que manter toda a plataforma de comunicação segura, então desde da sua plataforma de e-mail, garantir de que o ambiente de e-mail seja um ambiente seguro, que ele já tenha algum nível de proteção para identificar uma ameaça, remover da sua caixa de entrada, não deixar você receber um arquivo anexo infectado, ou até mesmo um e-mail com algum link malicioso. Então, todo esse tipo de administração faz parte também do plano de segurança corporativa, tá? Um ponto super importante, que é o número 3 aqui, que é a questão de credenciais administrativas, tá? É muito importante que ninguém tenha acesso administrador nas máquinas, tá? E isso impacta em diversos fatores aí com relação à segurança. Por exemplo, se você eventualmente tem uma credencial administrativa e você recebe um link malicioso, e muitas das vezes o antivírus não conseguiu detectar aquele link, porque a taxa de um antivírus é 99,9%, por cento, ou existem variações aí. E por algum motivo você recebeu um link e você clicou naquele link e tem uma credencial administrativa. A possibilidade de você ser infectado é enorme, porque você tem privilégio para executar algum tipo de código malicioso. Tá? Quando você não tem esse usuário administrador, o estrago ou o impacto ele costuma ser bem menor, porque muitas das vezes um código malicioso vai tentar executar alguma coisa, não vai conseguir, ou vai conseguir fazer alguma coisa muito restrita, parcialmente, com impacto menor. Então, em um cenário onde todos são administradores ou até têm privilégios em outras máquinas, você corre o risco de realmente parar um ambiente inteiro com uma única infecção. Tá? Porque o principal gatilho da infecção é realmente fazer um inventário de tudo que está ao redor daquela máquina e tentar mapear onde aquela máquina tem acesso, ou aquele usuário, aquela credencial tem acesso, e se ele tiver um acesso irrestrito na rede, aí o estrago ele pode ser muito grande. Tá? Um quarto ponto aqui é a questão das senhas fortes, tá? Então, utilizar uma senha forte, com caracteres especiais, com pouca referência aos seus dados de e-mail, aos seus dados de usuário, ou até mesmo com pouca referência aos seus dados pessoais, como data de nascimento, enfim. Uma troca de senha a cada 90 dias é super recomendado, tá? Configurações de alertas ou até mesmo bloqueios de tentativas inválidas de autenticação, bloqueio automático de tela no computador de vocês, mas realmente criem o hábito de sair da máquina, bloquear o computador. Tá? Um plano de backup e restore homologado, então não é só fazer o backup, é realmente homologar, ter uma periodicidade de testes, cobrar isso do seu fornecedor. Tá? Nós temos um plano de backup extremamente maduro nesse sentido. Então, para basicamente todos os serviços críticos, ou os ativos, que nós chamamos de ativos críticos, eles têm um plano de backup e restore específico, seja de aplicação, seja de servidor e assim por diante. Tá? Para alguns usuários que têm um acesso de, de alto impacto, um usuário que tenha poder de aprovação financeira, algum usuário que tenha um privilégio administrativo na rede, realmente utilizar algum segundo fator de autenticação, nós chamamos isso de MFA, tá? Então é um múltiplo fator de autenticação para garantir um nível adicional de segurança. Tá? Então, senhas para credenciais com poder alto, ela é pouco, tá? Então é importante você ter isso, tá? E além do fato de não utilizar essas credenciais com alto nível de acesso no seu dia a dia, tá? Então essas credenciais elas têm que ser credenciais de uso esporádico para execução de algum tipo de atividade e feita essa atividade, você não faz mais a utilização daquela credencial, tá? E além de políticas de segurança. Tá? Então é importante que a empresa como um todo tenha escrito e capacite todos os colaboradores
com relação quais as políticas, as práticas de seguranças que são regras dentro daquela organização, tá? Ou são as melhores práticas dentro daquela organização. Tá? Existem organizações que são mais severas com relação às práticas de segurança e outras organizações que não têm tanto impacto e têm uma certa flexibilidade. Aí fica a critério de cada negócio. Mas é importante que vocês, como colaboradores, como clientes até da sua própria organização, cobrem isso e tenha isso eh, revisado e conheçam principalmente essas políticas, tá? Porque isso faz total diferença na estratégia de segurança da empresa, ok? Bom, a parte de abertura de chamado, basicamente hoje nós atendemos para essa apresentação é uma apresentação muito voltada para os nossos clientes, então nós atendemos aí toda a parte de abertura e atendimento de chamado, abertura de chamado e atendimento de chamado. Então, sempre que necessário fazer alguma atuação no dispositivo, abra um chamado, seja para instalação de aplicativo, seja para um arquivo que você está recebendo compactado com alguma senha que você suspeita da origem. Então, esses cenários tenham em mente que são cenários eh, perigosos. Então, sempre quando você vai fazer uma tarefa que não é a tarefa do seu dia a dia, não é inerente à sua função, realmente deixa a empresa de TI, no nosso caso, nós, os profissionais de TI, executarmos isso para vocês, tá? Então, não assumam esse risco, uma vez que vocês têm um time preparado para identificar esses tipos de ameaças e garantir a segurança do ambiente de vocês, tá? Arquivos desconhecidos, sites não confiáveis, dúvidas de segurança. Estou fazendo uma compra, ou recebi um material de um fornecedor, não sei se isso é confiável. Liga para nós, liga para o fornecedor, pergunta se ele realmente enviou aquilo. Realmente faça uma dupla verificação, porque isso no dia a dia faz uma enorme diferença, tá? Você estar ah, com a postura de proteger o seu ambiente, faz uma diferença enorme. Tá? Quando você tem basicamente a postura de executar e não ter esse cuidado, muitas das vezes você pode cair em alguma situação que vá comprometer a sua produtividade, até mesmo a entrega dos seus afazeres durante um fechamento, enfim. Nós abordamos no slide anterior, mas vale a pena ter um tópico bem específico aqui para a parte de segurança de e-mail. Tá? A parte de phishing é uma das principais características e ameaças dentro dos e-mails. Tá? Então, muitas das vezes você vai receber um e-mail com a identidade visual de alguma conta que você tem. Eu estou dando o exemplo do PayPal. Você tem aquela conta e você recebeu lá uma informação que alguém está tentando hackear sua conta. Se não é você, clique aqui. Tá? Eh, assim, são coisas que geralmente chamam muita atenção, que dá um impacto na hora que você fala, nossa, que perigo, ou alguma coisa que realmente vai te deixar em alerta, e quando na verdade é para te deixar mais em alerta com relação à possibilidade de ser um ataque de engenharia social. É alguém tentando ludibriar seu entendimento ou até passar por alguém que não é, para obter algum tipo de acesso no seu dispositivo, na sua máquina. Tá? Envio de e-mails que não são direcionadas a vocês. Tá? Fotos do sábado, enviadas para o Fábio. Eh, Você não, muitas das vezes não conhece nenhum Fábio, não ficou de receber nenhuma foto, não clique. Tá? Coisas que chamam a atenção, despertam a curiosidade, são gatilhos para cair em situações onde vai infectar o ambiente de vocês. Tá? Até mesmo notificações de IPTU, você caiu na malha fina, segue o boleto da escola tal, da luz, da água e assim por diante. Sempre evitem, conheçam o dia a dia de vocês, como funciona o modus operandi do banco de vocês, das aplicações que vocês usam. Tentem
se limitar a utilizar realmente aplicações ao qual vocês confiem, para vocês principalmente conhecerem o ecossistema onde vocês estão inseridos, e evitar algum tipo de ameaça, ou cair em algum tipo de ameaça que poderia muitas das vezes ter sido evitada. Tá? Então, tá aí algumas recomendações com relação à segurança no e-mail. Tá? Segurança da internet também. Então, o uso da internet, ele, obviamente, no dia a dia, existem uma infinidade, mas as principais aí relacionadas ao uso corporativo é realmente acessos de ferramentas bancárias, fornecedores, parceiros de negócios. Então, conheçam o dia a dia de vocês, conheçam essas aplicações, garantam que realmente essas aplicações são confiáveis. Tá? Hoje, o próprio Google Chrome ele já avisa quando uma aplicação ela não tem um nível de segurança adequado, não tem um certificado digital, ele coloca lá como uma aplicação não segura, conforme vocês podem ver aqui na tela nessa apresentação. Tá? Verifique sempre o domínio lá na barra de endereço para ver se aquele domínio condiz com o domínio ao qual vocês estão acessando. Tá? Então, é uma maneira de vocês estarem também sempre atentos. E sites onde vocês eventualmente começam a perceber que abre múltiplos pop-ups e até mesmo com botões de fechar dentro do pop-up. Esse tipo de site acaba sendo, na maioria das vezes, é uma engenharia social tentando se passar por algo que ele não é. Por exemplo, o botão de fechar muitas das vezes vai te direcionar para um outro link. Tá? Então, nesses casos, sempre dê um Alt F4 lá que você vai fechar aquela aplicação, aquele site inteiro e evitar que você clique em algum local onde vá trazer ou fazer um download de algum artifício malicioso para dentro do seu ambiente. Tá? A conclusão dessa apresentação, tá? É uma apresentação super rápida, geralmente ela não leva mais que 30 minutos, tá? Então, a conclusão aqui é realmente tenha uma atenção muito grande com a sua identidade. Tá? A identidade hoje é um item de extremo valor, tá? Se você eventualmente tem a sua identidade vazada, o risco de vazamento dentro da sua empresa, por acesso nos e-mails, ele é exponencial. Então, sem falar dos outros riscos de engenharia social, alguém se passando por você, solicitando alguma informação para algum parceiro de negócio, ou até solicitando o pagamento de alguma guia que não é exatamente sua. E uma vez que você tem esse tipo de vazamento de credencial, você não tem muito como mapear o impacto que aquilo pode causar dentro da sua organização. Porque é uma situação que depende muito do nível de informação que você transiciona dentro da sua credencial. Tá? Uma outra recomendação aqui com relação às credenciais sempre utilizem senhas diferentes para suas aplicações corporativas e seu uso pessoal. Tá? Mídias sociais, mesmo até o LinkedIn, que pode ter uma conotação mais profissional, tenham senhas diferentes. Tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, houve um vazamento do Facebook de milhares de credenciais. Se alguém está tentando invadir a sua conta do e-mail, essa pessoa muitas das vezes ela pode ir lá nessas bases vazadas, procurar fazer uma pesquisa sobre você para identificar seus e-mails, sua conta pessoal de Facebook ou de e-mails públicos e pesquisar nessas bases para ver se houveram vazamentos dessas suas senhas nessas bases vazadas. Se eventualmente você está utilizando a mesma senha de uma base que vazou na sua empresa, essa pessoa já ganhou acesso na sua empresa com pouquíssimo esforço. Tá? Então, sempre tenham isso em mente. O mundo ele está extremamente dinâmico nessa questão de cibersegurança e é importante que você conheça desses artifícios e tente aí garantir o máximo de segurança para o ambiente de vocês. Tá? Confie na sua intuição. Então, se você desconfia de algo, esse site está muito bom para ser verdade, eu não estou me sentindo seguro com esse tipo de abordagem,
realmente notifiquem o gestor, abram um chamado se for algo que possa ser compreendido pela equipe de TI, porque isso é importante e garante a segurança de vocês, tá? E principalmente manter uma cópia segura das informações. Então, hoje, na grande esmagadora maioria dos nossos clientes, nós temos repositórios seguros, com nível de proteção elevado para armazenamento de documentos, onde existe uma periodicidade de cópia, de retirada de backups para esses arquivos, para garantir realmente a continuidade e que vocês não vão perder ou que vão perder o mínimo possível de informação em um caso de catástrofe, de queima da sua máquina, perda do celular, roubo do celular, enfim, existe uma infinidade de possibilidades e que realmente você vai ter continuidade daquilo dali, que vai ser simplesmente colocar uma máquina nova para você e você continua seu trabalho de onde você parou. Então, tenha isso em mente, que essas tecnologias elas existem, estão aplicadas, na maioria das vezes estão entregue para vocês, então conheçam isso para garantir que vocês estão trabalhando da melhor maneira possível com relação à segurança. Tá? Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Tá? É uma apresentação super rápida. Eventualmente você vai receber aí um termo de assinatura para comprovar que você participou desse treinamento de segurança. Isso será arquivado junto com seus dados no RH. Isso é super importante, não só para o seu lado profissional, mas para o lado pessoal também, você aplicar essas mesmas práticas, porque isso com certeza vai garantir um mínimo de segurança para o dia a dia de vocês. Tá? Bom, muito obrigado a todos e até a próxima.